Boa noite. Muito boa noite a você que tá aí no Instagram. Boa noite a você que tá aí no YouTube, né? A gente tá fazendo aqui a transmissão ao vivo, tanto por parte do Instagram como do YouTube, né? Então, muito boa noite, muito obrigada pela presença, tá? Você que não tá assistindo ao vivo, mas que assiste ao vídeo depois, também seja muito bem-vindo, muito obrigada, né? É um prazer, mais uma vez, compartilhar um pouquinho, né, do que eu sei com vocês. E o tema de hoje é um tema super bacana, né? Deixa eu ver se tem alguém fazendo pergunta. Não. Então, assim, o tema de hoje é um tema bastante pertinente, é um tema bastante importante, né? Eu até já conversei, assim, um pouquinho com vocês em relação a isso, mas não aprofundei, na verdade, eu não aprofundei o assunto, que é como escolher a escola para o meu filho, né? O que eu devo fazer, né? As perguntas que eu devo utilizar, né, como eu devo agir no momento de escolher a escola, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que providenciar, né? Então a nossa conversa hoje vai ser essa. E por quê? Porque em agosto, né, segunda-feira agora, a gente retorna, pelo menos aqui em Fortaleza, tá? Fortaleza, Ceará, a gente retorna às aulas, tá? Ainda no ensino híbrido, só que muitas pessoas vão adotar o ensino presencial, né? Então, assim, não vai ser obrigatório, tá? Mandar o seu filho à escola. Alguns vão optar ficar, né, ainda no virtual, mas muitas pessoas estão optando pelo presencial devido a gente já tá na segunda dose da vacina, né? E já foi liberado também 12 anos de idade tomar vacina, né? Então, isso também tá dando uma maior segurança aos pais. Então, já que segunda-feira nós vamos retornar às aulas, então vamos conversar um pouquinho. Por quê? Porque algumas pessoas tiraram o seu filho da escola durante a pandemia. Nós ainda estamos, né, na pandemia. Muitas pessoas tiraram o seu filho da escola por condição financeira. Alguns porque o seu filho não estava acompanhando, tá? O seu filho não estava estudando, vamos dizer assim, né? Eu conversei com algumas mães e elas diziam que não sabiam o que fazer, o filho não estudava, né? Que não adiantava e tal. Então, algumas mães optaram por tirar o filho da escola. Então, vai haver matrícula agora em agosto, tá? Muito boa noite a quem tá entrando agora. Tá? Muito obrigada pela presença, muito boa noite. Então, assim, como eu tava falando, e aí o que que acontece? Devido a isso, né, devido a algumas pessoas terem tirado o seu filho da escola, vão rematricular agora, tá? Em agosto. Então, por isso que essa conversa é importante, tá? Por conta dessa rematrícula, tá? Então, assim, o que eu devo observar na escola para poder matricular o meu filho? Por que eu devo escolher essa escola, tá? Vamos lá. Primeiro vamos falar da pandemia, certo? E aí depois a gente fala em geral, como se a pandemia não existisse. Primeira coisa que você tem que olhar agora é a higiene da escola. Se ela oferece, tá, condições de higiene para o seu filho. A questão do álcool em gel, né, de lavar, de ter acesso fácil para lavar as mãos, certo? Todo esse processo que vocês já conhecem, que todas as instituições, seja de ensino ou não, são obrigadas a ter, certo? Então, se ela segue esse protocolo que o governo está obrigando, porque é de suma importância, já é um ponto positivo, certo? Para essa escola ser escolhida. Aí agora vamos pensar na escola sem pandemia, tá? Independente de existir pandemia ou não,
tá? Por que que eu escolheria essa escola? Primeiro, alguns pais vão visitar a escola já com o filho, certo? Já com a criança, tá? Ou com o adolescente, enfim, já com o filho. E aí, é ele quem decide, gostei, né? E aí ele vai e decide se ele quer aquela escola ou não, certo? O que eu faria se eu fosse mãe? Eu iria sozinha à escola, primeiramente, certo? Depois eu levaria o meu filho para conhecer e ver a reação do meu filho naquela escola, tá? Por quê? Porque se eu perceber que aquela escola não preenche os requisitos que eu acho importante, eu nem levo meu filho, entendeu? Eu nem levaria, já levaria para outra, certo? Então, assim, em casa, primeiramente, você tem que conversar com seu filho e explicar o porquê que ele vai à escola, mesmo sendo criancinha, tá? Mesmo sendo, vamos supor, a creche. Seu filho tem que saber que vai à creche, que lá vai ser super legal, que vai aprender muitas coisas. O papai e a mamãe vai trabalhar, e aí depois vai buscar, e vai ser um encontro maravilhoso. Então, você tem que já em casa preparar o seu filho para ir à escola. Samira, o meu filho tem 1 ano de idade. Ele vai a uma creche, ele vai passar o dia numa creche. Como é que eu vou fazer isso? Da maneira como eu disse. Então, da mesma forma que você explica para o seu filho que não pode meter o dedo na tomada, você vai explicar para o seu filho que ele vai passar o dia em um determinado lugar, tá? Você vai explicar da maneira que você costuma se comunicar com ele, certo? Porque cada família tem um modo de comunicação. E aí você vai explicar, vai preparar, você vai animar essa criança a essa creche, tá? Você vai criar expectativa boa em relação à creche. Pra quê? Pra já não gerar na criança aquele sentimento de abandono, certo? Dá tchau pra mamãe, dá tchau pro papai. Aí a criança começa a chorar. Por quê? Porque ela não foi preparada em casa, acha que o pai e a mãe simplesmente deixou, né? Ela foi deixada naquele lugar, nunca mais vai ver seu pai, nunca mais vai ver sua mãe, tá certo? Então, você tem que preparar a criança para essa nova realidade que ela vai viver, tá? Utilizando um linguajar que ela compreenda e que você, que é responsável por ela, conhece esse linguajar, né? Você sabe como se comunicar com essa criança. Se a criança vai mudar de escola, tá? Seja porque a escola onde ela estuda só tem até determinada série e ela está avançando, seja porque você não está satisfeita com essa escola, seja por qual motivo for, você também tem que conversar com a criança, certo? Você tem que conversar com o adolescente, tá? A escola só tem até o 9º ano, vai para o ensino médio em outra escola, tá? Por mais que o adolescente saiba que ele vai ter que sair daquela escola, você tem que conversar com ele. É importante a participação da criança, do adolescente nesse processo. Tanto para ele se sentir importante, no caso do adolescente, né? Que o adolescente já se acha um adulto. Ele vai se sentir importante, ele vai perceber que a opinião dele, ele vai perceber que o que ele pensa conta, tá? E realmente conta, tá certo? Ele se sentir bem, você perguntar em qual escola você gostaria de estudar, claro que dentro das suas condições financeiras, certo? E aí ele de repente o adolescente diz, eu gostaria de estudar na escola X. Mas por que, meu filho, você gostaria de estudar nessa escola? Por que exatamente? Certo? E aí você vai conhecer a escola que o seu filho adolescente escolheu. Tá certo? Você pode ir com ele? Pode. Você pode fazer essas perguntas na frente dele? Pode, porque ele já tem uma certa maturidade. Agora, se for criança, eu aconselho você a ir sozinho primeiro, tá? E aí, você explicar para essa criança que ela vai para uma nova escola, explica os motivos dela ir para essa nova escola, seja porque
a condição financeira mudou e ela precisa ir para uma escola mais barata, porque precisa ir para uma escola mais perto de casa ou mais perto do trabalho, né, do papai e da mamãe, seja qual for o motivo. É muito importante que a criança saiba que vai mudar de escola. Ela não pode ser pega de surpresa. Ela tem que ser preparada para essa mudança, certo? Ela tá acostumada com seus coleguinhas, ela tá acostumada com a professora, ela tá acostumada com aquela farda. Aí, de repente, tudo muda, tá? Então, não é bacana. É bacana que você prepare essa criança para receber esse novo momento, tá? E aí, deixa eu ver... ajeitar aqui para eu poder ver vocês melhor. E aí, o que que acontece? Você já preparou o seu filho, né? Que ele já sabe que vai para uma outra escola, já sabe que vai mudar, seja por qual razão, e aí você vai conhecer. Você tem os seus princípios, né? Você tem os motivos para poder escolher uma escola X. De repente você quer uma escola, né, que professe uma determinada fé. Então você vai procurar, sei lá, uma igreja evangélica, uma escola, perdão, que professe a fé evangélica. Você quer uma escola que professe a fé católica? Eu só conheço, tá? Escola que professe fé católica e fé evangélica, tá, gente? Se existe que professe outra fé, eu desconheço, tá bom? Por isso que eu falei só essas duas. Mas independente disso, você quer uma da religião que você segue. É um motivo para você ir visitar a escola. Você quer porque você percebe que a educação dada ali é uma educação montessoriana, certo? Ali trabalha de forma bilíngue. Então você tem alguns pré-requisitos, né? Que é o que você quer para o seu filho porque você acha que é o melhor para o seu filho. Então você já vai para uma escola que já tem esses pré-requisitos que você quer. Quando chegar lá, certo? E claro, a gente já tem também mais ou menos uma noção de preço, tá? A gente já sabe mais ou menos, né? Quanto é que custa uma escola X, mais ou menos quanto custa uma escola Y. Por mais que a gente não tenha certeza, mas a gente tem uma base, né? Então, se eu de repente não tenho dinheiro para pagar uma escola X, eu nem vou. Não é verdade? Então, já descartei aquela, porque aquela tá acima do meu poder aquisitivo. Gente, cheguei lá na escola, né? E aí, eu vou pedir pra me apresentarem à escola, tá? Normalmente, vou mostrar, olha, aqui é a sala tal, aqui é a sala da direção, aqui é o parquinho, aqui é não sei aonde. Aí vai mostrando cada espaço da escola, certo? Cada espaço. E as perguntas que os pais costumam fazer? Eu digo porque eu já fiz isso, né? Já apresentei escola. E aí, o que os pais perguntavam? E o preço? E onde é que meu filho vai lanchar? Meu filho vai passar o dia aqui, ele vai almoçar onde? Aí, como é que eu faço para pagar o almoço? Como é que eu faço para pagar não sei o quê? Qual é o livro que vocês usam? Onde é que eu compro? São perguntas importantes? São. São perguntas importantes. Mas existem outras também, que normalmente não são feitas. Vocês já se perguntaram quem são os professores, quem serão os professores do meu filho? Esses professores, eles têm que tipo de especialização? Por que vocês escolheram exatamente esses professores? Como é a inclusão aqui na escola? Como é que a escola trabalha com a inclusão? Independente do seu filho ser ou não atípico, certo? Lembra que eu já falei várias vezes para vocês, uma escola que respeita uma criança inclusiva, uma criança com deficiência, vai respeitar uma criança sem deficiência, tá? Então isso aí é um ponto super importante pra gente trabalhar. Saber como a escola lida com a inclusão, tá? Independente de como seja o seu filho. Aí você vai saber o que essa escola tem para oferecer ao meu filho. Por que eu deveria matricular o meu filho justamente nessa escola e não em outra?
Perguntas interessantes, não são? O que será que a coordenação iria responder? Que normalmente quem apresenta é o coordenador, né? É algum coordenador, algum supervisor, é quem costuma apresentar a escola. O que a escola tem para oferecer para o meu filho? Por que exatamente eu deveria escolher essa escola? O que ela tem? Qual o diferencial que ela tem das outras? Outra pergunta super interessante, né? E a direção? Como a direção lida com as dificuldades de aprendizagem? Se de repente o meu filho tiver alguma dificuldade, se ele não conseguir acompanhar a escola, né? Ele tá vindo de outra. Então, se de repente o meu filho não conseguir acompanhar, né? Tiver dificuldade, como a escola lida com esse tipo de situação? Né? Como a escola poderia me ajudar? Certo? Você pode perguntar... Me diga uma coisa, em caso de emergência, caso aconteça alguma coisa com meu filho, como a escola costuma agir? Já leva o meu filho para o hospital? Me liga primeiro? Como é que a escola age? Gente, existem perguntas que são bem importantes, certo? Que podem acontecer. De repente, se o meu filho precisar de uma adaptação, sei lá, suponhamos, o meu filho machucou o braço bem na época das provas bimestrais, por exemplo, e ele não pode escrever, como a escola faz para ajudar o meu filho? O meu filho vai ficar sem fazer prova ou a escola providencia um ledor, né? A escola providencia alguém para auxiliar o meu filho? Como é que funciona? Certo? Então, tudo isso você tem que perguntar para você não ser pego de surpresa, tá? Vocês costumam fazer reunião com os pais de quanto em quanto tempo? Como é que costumam ser as reuniões aqui? Como é que costuma ser a comunicação da escola com os pais? Vocês só conversam com os pais quando a criança, né, ou o aluno, melhor dizendo, faz alguma coisa errada? Ou vocês costumam chamar os pais para conversar independente disso, para a gente poder estar acompanhando? Gente, são perguntas para mim, são super valorosas, sabe? Você saber do dia a dia dessa escola, você saber como a escola lida com coisas que podem acontecer com seu filho. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, certo? Outra coisa que eu aconselho, se você tiver um filho atípico, tá? O seu filho tem algum transtorno, alguma deficiência, não diga de imediato, certo? Não diga de imediato. Faça as perguntas que são importantes para você, tá? Justamente, você vai observar, suponhamos, o seu filho é cadeirante, então você vai observar o acesso. Você vai observar se aquela escola, você nem precisa dizer que tem um filho cadeirante, você já vai ver se ela tem estrutura física que auxilie na autonomia do seu filho, né? E aí, se ela de repente não tem ou não tem suficiente, você pode perguntar. Suponhamos, a escola só tem escada, não tem rampa, mas tem sala de aula na parte de cima e de repente é justamente a série do seu filho. Ou, se o seu filho continuar nessa escola, um dia ele vai ter que ir para a parte de cima. Me diz uma coisa, eu não tô vendo rampa na escola. Se de repente a escola recebe um cadeirante, como o cadeirante vai subir? Né? Como é que vai ser o acesso desse cadeirante para a parte superior da escola? Como é que funciona a parte de inclusão? Né? Se de repente recebe uma criança com deficiência visual, né? A escola tem piso tátil? Então, assim, você pode fazer perguntas mesmo sem o seu filho ser ou o seu filho sendo. E aí você não diz que seu filho é, tá?
Você vai observando, porque se você tem um filho com deficiência, então você sabe o que o seu filho necessita, tá certo? Você já sabe, e aí você vai fazer as perguntas cabíveis para a necessidade do seu filho, tá? E aí você vai observar isso e perguntar a respeito disso, tá? De repente, o seu filho não tem nenhum tipo de transtorno, mas ele não é exatamente aquela criança que só tira 9 e 10, né? Ele tem um pouco de dificuldade de aprendizagem, ele é um pouco mais lento na aprendizagem, certo? Vocês podem perguntar. Se de repente a criança não é exatamente, né, aquela criança esperta que pega no ar o conteúdo, né? Como é que o professor dessa escola costuma agir com aquelas crianças que têm uma aprendizagem um pouco mais lenta, né? Porque cada criança tem o seu ritmo, cada aluno tem um ritmo de aprendizagem. Como é que a escola lida com essa diferença de aprendizagem em uma só sala de aula? Os professores são preparados como para lidar com esse tipo de situação? Porque dentro de uma sala de aula, vai ter aquele aluno que vai pegar o conteúdo rapidinho e vai ter aquele aluno que vai fazer várias perguntas porque não consegue entender tão rapidamente. Então, como o professor, ele é treinado, a escola capacita o professor para lidar com esse tipo de situação. A escola capacita o professor para lidar com, como é que eu posso dizer, para não usar uma palavra rude, com problemas de comportamento, né? Se de repente aquela criança, né, ou aquele aluno é muito trabalhoso, ele não tem nenhum transtorno, nenhum distúrbio, ele não tem nada, ele simplesmente dá muito trabalho, né? É aquele aluno trabalhoso que conversa demais, que atrapalha a aula, que desafia professor, né? A gente sabe que existe esse tipo de aluno. O professor é capacitado? Como é que a escola capacita o professor para lidar com essa situação? Certo? Então vocês precisam fazer perguntas sobre coisas que acontecem no dia a dia escolar, mesmo que nunca tenha acontecido com seu filho, porque você não sabe o dia de amanhã. De repente, hoje o seu filho é super esperto, mas de repente a escola tem um nível mais elevado e ele sente uma dificuldade para acompanhar. E aí, o que a escola pode oferecer para ajudar? Tá certo? Existem, né, como eu já falei, transtorno de aprendizagem e a dificuldade de aprendizagem. De repente, você tá procurando uma escola para o seu filho porque você mudou de cidade, né? Precisou mudar de trabalho, né? Então você mudou de cidade, aí o seu filho tem que lhe acompanhar e aí vai mudar de cidade, vai mudar de rotina, vai mudar de escola. O seu filho pode apresentar dificuldade de aprendizagem. Não é que ele vá apresentar obrigatoriamente, mas ele pode apresentar dificuldade, porque o emocional dele foi abalado, tá certo? Ele não tá sabendo lidar com essa mudança, com a falta dos amigos, com a falta da família, né? Com a nova cultura dessa cidade, com a cultura da escola. Então, ele pode ter uma dificuldade de aprendizagem. Então, como a escola está preparada para perceber isso? Os professores estão preparados para perceber isso? Eu posso confiar nessa escola? Caso aconteça alguma coisa de dificuldade de aprendizagem do meu filho, eu posso contar com a escola porque eu sei que a escola está observando o meu filho. O meu filho não é mais uma matrícula, o meu filho é um ser dentro dessa escola, tá? Então, o seu filho não pode ser um número de chamada, um número de matrícula. O seu filho precisa ser exatamente um nome. O seu filho precisa ser conhecido na escola, tá? Então, tudo isso tem que ser observado. Voltando
a história do seu filho com algum tipo de deficiência, que eu disse que vocês não contassem logo de imediato que seu filho tem deficiência, ou que o seu filho de repente precisa de uma PAE, profissional de atendimento educacional, né? Precisa de um acompanhante. Antes de tudo isso, né, que você já observou, você já fez todas as perguntas, aí você vai para o financeiro. Porque quem cuida do financeiro não é a coordenação. Então, não adianta perguntar para a coordenação, para quem está apresentando a escola, quanto custa farda, quanto custa mensalidade, quanto custa livro, porque não é responsabilidade de coordenação. É responsabilidade de setor financeiro, tá? De secretaria. Então, vamos lá. Aí você vai para a secretaria, você vai pegar as informações. Meu filho vai para a série tal. Quanto é que custa? Quanto é que tá a mensalidade? Caso lhe perguntem, o seu filho possui algum tipo de deficiência, ele precisa de um acompanhante, alguma coisa assim? Por quê? Qual a diferença? Caso ele precise ou não precise, vai mudar o preço? Então, ó, seja esperta. Por que eu tô falando isso? Tem escola, tá? Eu já ouvi relatos de escola que aumenta o preço quando o aluno tem deficiência. E aí passa pro pai, pra mãe, né, pro responsável, o valor aumentado, certo? Um valor maior. E você matricula o seu filho achando que tá pagando o mesmo valor que os outros pais. Mas não está, você está pagando a mais, tá? Então, não diga que seu filho tem deficiência antes de saber o preço. Não importa se meu filho tem deficiência ou não. O preço não é o mesmo? Quanto é? Certo? Então, saiba primeiro o preço da mensalidade. Certo? São quantas mensalidades, né? É matrícula mais quanto? Quanto é o fardamento? Quanto é o livro? Pronto. Depois que você fizer tudo isso, que você já souber tudo isso, que você pode, inclusive, fazer essas perguntas antes de conhecer a escola, tá? Como são pessoas diferentes, setores diferentes que cuidam disso, né? Que cuidam de apresentar a escola e de responder sobre parte pedagógica, e o outro sobre setor financeiro, né? Seria a secretaria. Você pode logo na secretaria saber os preços e somente depois conhecer a escola. Pode fazer isso também. E aí, depois que você conhecer a escola, né, você gostar dela, você perceber que as respostas foram boas, foram respostas plausíveis, tá? Lembrando que não vai existir escola perfeita, certo? Você não vai encontrar uma escola que seja 100% inclusiva, tá? A escola vai se adaptando ao tipo de necessidade que vai recebendo, tá? Então, às vezes, como eu disse, tem piso tátil. Se de repente ela não tem nenhum aluno com deficiência visual, nenhum aluno cego, ela não tem por que gastar esse dinheiro colocando piso tátil em toda a escola naquele momento. Então, o que a escola normalmente faz? Economiza esse dinheiro. No momento que recebe uma criança com deficiência visual, investe. Certo? Não, nós não temos piso tátil. Porém, assim que nós recebermos a matrícula de um aluno com deficiência visual, nós vamos colocar. Primeira coisa que será providenciada será o piso tátil. Tá? Não apenas o piso tátil, mas nós vamos também colocar nas paredes informações em braille, tá? Para que a criança possa ler, né? Para que a criança possa ter a comunicação adequada. Então, nós ainda não fizemos isso porque nós ainda não tivemos essa demanda, mas nós estamos preparados para isso. Olha que resposta bacana, né? Porque, gente, não tem como a escola se preparar para todo tipo de deficiência, porque são muitas.
São muitas deficiências, são muitos transtornos, tá? Então não tem como a escola se preparar para tudo, não tem, tá? Ela vai se preparando na medida que ela vai recebendo o aluno com aquela deficiência, tá? Da mesma forma são os professores, eles não são capacitados para tudo. Eles vão se capacitando à medida que eles vão recebendo também a demanda, tá? Mas por que, Samira? Então, por que eu tenho que perguntar se os professores estão capacitados? Porque a gente tem que saber o que a escola faz com os professores. Então, se de repente você pergunta, se de repente a escola recebe uma criança cega, os professores estão preparados para essa criança, né? Como é que é a questão, por exemplo, como é que a criança vai estudar já que ela não enxerga a lousa e tal? Então, pela resposta da coordenação, você sabe se esses professores vão ser preparados para essa criança ou não. Entendeu? Então, é isso que eu quero despertar em vocês. O que a escola está disposta a fazer caso receba determinado aluno. Tá? Fora aqueles alunos que nós já sabemos que temos, tá, gente? Então, assim, já virou costume criança autista, criança com TDAH, tá? São os dois transtornos que são mais recorrentes dentro das instituições escolares, tá? São os dois transtornos, certo? E aí, depois, vem os transtornos de aprendizagem, tá? Que tem uma maior demanda na educação infantil, certo? No início, nas séries iniciais do ensino fundamental, tá bom? Que aí a criança já foi acompanhada por um psicopedagogo clínico, então já tá, vamos dizer, já melhorou bastante os prejuízos causados pelo transtorno, tá? Então, autismo e TDAH são os dois maiores transtornos no sentido de quantidade, tá? São os que nós mais encontramos dentro da escola. E aí sim, nós podemos ser diretos e perguntar, né? Meu filho, se eu matricular o meu filho aqui nessa escola, né? Qual a probabilidade dele ter um coleguinha autista? Independente do seu filho ser autista ou não. Qual a probabilidade dele ter um coleguinha com TDAH? Né? Já existe matrícula, certo? Com alunos com esse tipo de transtorno. Os professores estão preparados para lidar com essa situação, para tanto se relacionar com as crianças, com os alunos que têm deficiência e com os que não têm. As provas são adaptadas. Como é que vocês fazem a adaptação das provas? Como é que vocês fazem a adaptação das aulas? Como é que vocês fazem a adaptação das aulas, das dinâmicas? E aí vocês vão fazendo esse tipo de pergunta, tá? E você pode depois dizer, bom, o meu filho é autista, tô só aqui dando um exemplo, o meu filho é autista, de grau leve, ele não precisa, tá? Ele é autônomo, então ele consegue escrever, né? Ele consegue acompanhar, até hoje ele tem acompanhado bem, e ele é laudado, ele faz todo o acompanhamento com o fonoaudiólogo, com isso, com aquilo e tal. Então os professores vão saber se relacionar com o meu filho. Qual é a probabilidade do meu filho sofrer bullying nessa escola? Vocês trabalham com os demais alunos a inclusão. Eu estou sofrendo muito com o meu filho nesse sentido. Qual o sentido? O sentido de bullying ou o sentido dos professores não estarem preparados? Por favor, me responde. Qual a probabilidade? Tá? Se de repente o seu filho é autista ou tem síndrome de Down, precisa, tá, de uma PAE, certo? Como é essa PAE? Qual é a capacitação que essa profissional tem
para ficar com meu filho? Como é que eu posso confiar que ela realmente é capacitada para oferecer ao meu filho a ajuda que ele precisa? Você tem que saber disso, certo? Não pode ser qualquer profissional para acompanhar o seu filho durante as aulas, não, tá certo? Tem que ser alguém que entenda de inclusão, que entenda daquela deficiência, tá certo? Ele não quer fazer prova adaptada. O que ele tem exatamente? É o TDAH, é o autismo, certo? Alguns alunos não querem fazer prova adaptada, isso aí é uma grande realidade, tá certo? E aí é preciso trabalhar o aluno em relação a esse aspecto. Sofre muito bullying exatamente por ser diferente, por fazer prova adaptada. Bom, aí você precisa conversar com a coordenação em relação a isso, tá? O seu filho não pode sofrer bullying, não pode de maneira alguma, isso vai afetar demais o emocional dele, a aprendizagem. Se ele faz uma prova adaptada é porque certamente ele tem alguma dificuldade ou algum transtorno, tá? Então, esse bullying vai piorar. Por quê? Porque pode gerar nele ansiedade ou depressão, tá? E aí, no caso, ele vai fazer prova, ele já vai ficar ansioso, ele pode saber o conteúdo direitinho, mas ele já vai ficar ansioso porque já vai esperar as piadinhas dos colegas. TDAH e TOD. Bom, TDAH e TOD. A gente sabe perfeitamente, né, que são dois transtornos delicados, certo? Principalmente o TOD, né? O TOD, que a questão de ser contrariado, né? A questão de ser irritado. Então, é algo bem interessante que a escola esteja preparada para lidar com uma criança com TOD. Certo, gente? Quem não sabe o que é TOD, é transtorno opositor desafiador, tá? Então, a criança costuma ser desafiadora, a criança costuma não ser obediente, costuma, vamos supor, dar trabalho, tá? Depois eu posso até fazer uma live só sobre TOD, certo? Então, quem tem TOD tem muito comprometimento comportamental, social, tá? Juntando com TDAH, certo? Que a pessoa já é hiperativa, já é elétrica, já é impulsiva, dependendo do nível, né? Porque são 3. E aí, né, junta, imagina, tá certo? Então, o professor tem que estar capacitado para receber esse tipo de aluno, tá? E aí, pelo visto, o TDAH é o transtorno, o TOD seria a comorbidade, mas pode ser o contrário. Todos dois precisam ser cuidados. Não adianta cuidar o transtorno e não cuidar da comorbidade, tá certo? Mas o professor tem que ser capacitado para lidar com esse tipo de situação. A escola tem que ser capacitada para lidar com esse tipo de situação, certo? Por isso que eu friso bastante a importância de um psicopedagogo institucional para auxiliar em casos como esse, certo? É importante também que seja trabalhado na escola os coleguinhas em geral, a sala de aula em geral. Não só os professores precisam ser capacitados para receber, tá? Um aluno, eu vou chamar de diferente, certo? Vou usar esse termo, embora eu não goste, porque todos nós somos diferentes um do outro, tá? Os coleguinhas, independente da idade, tem que ser trabalhado para receber esse diferente. Aceitar, acolher, amar e trazer junto, certo? Por quê? Porque senão vai vir um bullying, tá? Então, a escola precisa trabalhar com essa sala, que fazer uma prova adaptada não é uma coisa de outro mundo e que qualquer uma pessoa pode, de repente, precisar. Eu dei aqui o exemplo, né, de machucar o dedo e não poder fazer a prova escrita. Você pode fazer a prova oral. A sua prova foi adaptada e você nem tem TDAH. Você nem tem TOD, mas a sua prova foi adaptada,
Por quê? Porque você não pôde fazer a prova de forma tradicional. Tá certo? Então, a inclusão é para quem precisa. Tá certo? É literalmente para quem precisa. Tá? Então, tem que trabalhar. E aí, foi muito bom você ter falado que seu filho tá sofrendo bullying, pela razão de me lembrar aqui outra pergunta. Como são os alunos dessa escola? Esses alunos costumam respeitar os alunos com deficiência? Costumam respeitar os alunos que são, entre aspas, diferentes? Porque essa mãe, eu acredito que seja mãe, porque é psicoconsultoria. Eu tô chamando de mãe, né? Essa pessoa responsável, pronto, certo? Bullying não só sofre quem tem transtorno, certo? Às vezes, quem tem cabelo enrolado sofre bullying. Quem é negro sofre bullying, né? Quem de repente, por incrível que pareça, é filho de pais separados, às vezes sofre bullying. E por aí vai, tá? Tem gente que é filho de casal homossexual e aí sofre bullying. Então a escola precisa trabalhar a sala de aula para receber todo tipo de aluno e entender que todos são iguais. É chamado de demente. Pois é, isso é um absurdo, você não pode aceitar, tá certo? Você não pode aceitar. Bullying é crime, certo? Bullying é crime, tá? O bullying precisa ser tratado com muita seriedade, porque o bullying não é uma brincadeirinha, o bullying não é uma piadinha, o bullying é crime, certo? Sim, Luana, sou mãe. Prazer, Luana, obrigada aí pela presença e por estar compartilhando aqui o seu caso comigo, viu? Tá me ajudando bastante. E eu espero poder ajudar você também. Se de repente você precisar de alguma ajuda, você pode me chamar no direct, tá certo? Que a gente conversa. Então, olha só, gente. Bullying é crime. Ah, mas o meu filho é só uma criança, né? O meu filho não quer cometer um crime. Meu filho tem 10 anos de idade, tá certo? Meu filho só tem 10 anos de idade. Meu filho lá tem condições de cometer um crime. Engraçado, seu filho tem 10 anos de idade, mas já sabe maltratar o outro. Vocês sabiam que a psicopatia começa assim? Pois é. É passando a mãozinha na cabeça do nosso filho, achando que o bichinho não tá fazendo por mal, que muitas vezes a gente cria adultos irresponsáveis, adultos que agridem mulheres, certo? Adultos que não respeitam as leis, tá? Então, muitas vezes a gente passa a mão na cabeça porque acha que é criança, mas criança entende, tá certo? Se a criança tem capacidade de cometer um bullying, ela tem capacidade de entender as consequências de um bullying. Você só precisa conversar na linguagem que aquela idade compreende. É óbvio que eu não vou, num aluno de 10 anos de idade, conversar no nível de maturidade que eu conversaria com o pai dela. É óbvio que não. Entendeu? A gente utiliza um vocabulário diferente. A gente utiliza algo mais ameno. Mas a gente deixa bem claro, tá certo? O quanto o bullying é crime, que o bullying não pode ser feito, certo? E detalhe, a gente também tem que deixar bem claro que quem vai assumir a responsabilidade não é eles, são os pais, tá? Porque na hora de responder pelo bullying, quem responde não é a criança, não é o menor, são os pais. Tá certo? Então você que é pai, você que é mãe, que tá me escutando, se você sabe que seu filho está sofrendo bullying, procure a coordenação dessa escola, não aceite, tá certo? Você pode denunciar, uma vez que a escola é denunciada, tá certo? Pro nome dela ficar limpo, ó, demora, essa escola é observada por muitos anos. Então a escola faz de tudo para não ter o nomezinho dela ou na Secretaria de Educação ou alguma coisa que envolva crime,
que é o caso do bullying, tá certo? Então, isso prejudica a escola. Então, procure a coordenação primeiramente, é o meu conselho. Não procure polícia, não faça nada antes de uma boa conversa com a escola, tá? Por quê? Porque às vezes a escola não sabe, tá? E aí a gente vai estar punindo a escola por algo que a escola não está sabendo, tá bom? Eu quero deixar bem claro, tá? Que existem coisas que a coordenação não consegue ver, tá? Não dá para a coordenação, por exemplo, perceber todos os alunos durante o intervalo. Durante o meu tempo como coordenadora, eu ficava, durante o intervalo, observando. Eu andava pela escola, tá? E aí eu passava um tempo em um determinado lugar, eu ficava olhando. Mas eu não tinha condições de ouvir a conversa dos alunos. É muito zoada. Então, se de repente tá ali um grupinho fazendo bullying com um deles, eu não tinha como saber. Porque eu não tinha como escutar. Eu tinha como ver um caso de agressão. Se empurrasse, né? Se falasse um palavrão muito alto e eu escutasse. Mas eu não tinha como saber, porque é muita zoada, é muita coisa. Então, meu primeiro conselho, converse com a escola, tá? Vá na amizade, tá certo? Eu sei que é revoltante você ver o seu filho com algum tipo de transtorno, né? Que já fica mais delicado, né? Já fica mais indefeso, a gente sabe disso. E aí, de repente, o seu filho ser desrespeitado, tá? Então, é revoltante. A vontade que a gente tem realmente é de tomar as dores pelo nosso filho. Mas o meu conselho é respirar fundo, se acalmar para não perder a sua razão, conversar com a coordenação, com bastante educação, com bastante calma, utilizando palavras educadas, sabe? Palavras que não ofendam a escola, para que você, em momento algum, perca a sua razão, tá? Às vezes os pais perdem a razão pelo modo como agem diante da situação, tá? Então, para que isso não aconteça, seja sempre educado, sabe? Seja sempre educado, seja sempre, como é que eu posso dizer? Enfim, tenha sempre a sua razão. E aí você escuta a escola, peça providências à escola, tá? E deixe bem claro, eu não estou pedindo que a escola tome uma providência, eu estou exigindo. Eu tenho direito, o meu filho tem direito a ser respeitado. Então eu não quero meu filho sofrer bullying. Nem por ele ter algum tipo de transtorno e nem por ele fazer prova adaptada. O que a escola vai fazer a respeito disso? Aí é óbvio que a coordenação, caso não esteja sabendo do ocorrido, vai dizer, nós vamos apurar os fatos. Nós vamos observar, nós vamos fazer isso, aquilo outro. Quando eu posso vir aqui, conversar novamente com você, para saber exatamente o que a escola decidiu, o que a escola vai fazer. Eu quero um prazo. Porque eu quero que esses alunos sejam, eles sejam, como é que eu posso dizer? Não é capacitado, porque não é receber uma capacitação, mas assim, eu quero que esses alunos sejam trabalhados, certo? Sejam conscientizados de forma a entender o que é o bullying, as consequências de um bullying, não apenas a consequência criminal, mas a consequência emocional. Eu quero que esses alunos, eles sejam conscientizados de que a gente tem que respeitar o outro, independente de ser meu filho. Da mesma forma que se o meu filho fizer bullying com algum colega, se o meu filho fizer alguma coisa, eu quero que vocês, como coordenação, me chamem, porque eu também não quero que o meu filho faça, não quero que sofra
e não quero que faça. Então, se ele fizer, eu quero ser avisada. E por aí vai, tá certo? Então, assim, você pede uma posição da escola, tá? A escola vai ter que tomar providências. Se a escola não tomar providências e você perceber que aquilo tá aumentando, tá? Que o seu filho tá ficando cada vez mais prejudicado por conta disso, aí você procura a escola de novo e diz que vai tomar providências legais. E aí quem vai responder, quem vai conversar é o advogado, tá? Porque, como eu disse, bullying é crime. Bullying não é algo que a gente trabalha ali como quem não quer nada. Não, é um trabalhinho, comportamento, tá certo? É crime. Então é uma coisa muito séria, tá bom, gente? Então, não aceite que seu filho faça e não aceite que faça com seu filho, tá? E aí acaba sendo também mais uma pergunta pra gente trabalhar, pra gente fazer, quando for conhecer a escola, né? Se a escola trabalha com os alunos, esse sentido de conscientização, de respeito ao próximo, de empatia, de amor ao próximo, de respeitar as diferenças, de entender as diferenças, tá? Não só na parte de deficiência, mas no geral, como eu falei, é porque eu trabalho deficiência, tá? A inclusão na deficiência, tá? Mas a gente sabe que inclusão é em tudo, tá? E no caso do bullying, também, tá certo? Então, essas foram apenas algumas, tá? Das milhares de perguntas que a gente pode fazer ao conhecer a escola para decidir se deve ou não matricular o nosso filho nessa escola, tá? À medida que você vai perguntando, né? Que você vai recebendo as respostas desse supervisor, desse coordenador, você vai lembrando de outras perguntas, tá certo? Você vai lembrando de outras perguntas e aí você vai fazendo. Fora que você já pode até levar preparado no celular, no papel, tá? Algumas perguntas que são fundamentais para você, porque também existem perguntas que são bem particulares, tá? Referentes às necessidades do seu filho, tá? Toda criança tem algum tipo de necessidade. Tá, gente? Não é porque ela tem deficiência. Ah, não, meu filho não tem deficiência, não tem necessidade alguma. Quem disse isso? Né? O seu filho é um ser humano. Então, todos nós temos. Tá certo? Então, nós temos nossas características pessoais, nós temos nossas necessidades pessoais, habilidades e falta de habilidade. Tá? Então, muitas vezes nós somos muito bons em algo e já não somos tão bons em outro, tá? Eu vou dar aqui um exemplo meu. Eu sou péssima recortando, tá? Eu tô preparando material. Gente, na hora que eu tenho que recortar, eu digo, meu Deus do céu, eu acho que eu não fui trabalhada a coordenação motora fina, porque eu sou péssima no recorte, tá? Tem lá o quadradinho, certo? Eu ainda sou capaz de recortar torto, tendo quadradinho para eu seguir, certo? Então, eu tenho um prejuízo, tá certo? Eu tenho algo que eu não faço bem feito, né? Então, nem por isso eu vou deixar de ser boa em outras coisas, tá certo? Então, como eu disse, o que eu falei foram algumas das perguntas que são super importantes da gente fazer durante essa entrevista, essa visita à escola, tá? Fora que você deve sim observar a estrutura, tá? Não esqueça de olhar a estrutura física, não esqueça de observar como os funcionários falam um com o outro, tá certo? Porque você pode visitar tanto em momento de aula, vamos dizer assim, como durante, né, um período que não esteja tendo aula. Então, você observa como o funcionário trata o outro, como fala com o outro, como olha para o outro. Tudo isso é importante, tá? Porque aí você vai ter uma ideia de como esses funcionários vão tratar seu filho, certo? Como eu já falei também, a questão da estrutura física, tá? E de alguma necessidade que, de repente, o seu filho tenha,
certo? Principalmente na questão pedagógica, tá? Se os professores são capacitados, a coordenação tem essa capacitação, se seu filho precisa de uma PAE, se essa PAE é capacitada para a necessidade do seu filho, se essa PAE, ou esse, né, PAE tem condições de realmente acompanhar e auxiliar o seu filho no propósito de desenvolver para que ele seja cada vez mais autônomo, tá? Bem como é importante também, se você tem um filho com deficiência, que o seu filho seja laudado, que você leve essa lauda, tá bom? Para você mostrar para a escola as necessidades do seu filho, você vai ajudar bastante, tá? Se você levar um laudo, se seu filho é acompanhado por psicopedagogo, por psicólogo, por psiquiatra, tá? A equipe multidisciplinar também é muito bacana que você peça relatório e leve para essa nova escola, porque tudo isso vai auxiliar para que a escola providencie adaptações adequadas para o seu filho, tá? Então, assim, eu ainda vou conhecer a criança para saber o que ela necessita. Você já está trazendo o que ela necessita, então eu vou antecipar. Eu já vou preparar. Se a mãe tá aqui, né? Se o profissional que a mãe confia, em que a mãe confia, tá me dizendo isso, eu também vou confiar. Então eu já vou preparar tudo que esse profissional tá orientando e a partir daqui eu vou conhecer o aluno. Tá certo? Então se você puder levar o máximo de informação possível, tá? Sobre o seu filho, leve, tá? Porque aí a escola vai poder oferecer sempre o melhor para o seu filho, tá? Não tenha vergonha de ter um filho com deficiência, não tenha vergonha de ter um filho que tem um laudo, não tenha vergonha de ter um filho com transtorno, certo? Não tenha. Leve tudo o que for necessário para a coordenação. Até porque a coordenação não sai dizendo para os outros alunos não, tá, gente? Então, até para capacitar os professores, certo? Que vai receber aquele aluno, se você leva relatórios, a escola consegue capacitar melhor os professores. Gente, vocês vão receber um aluno que tem o transtorno tal, certo? Ele costuma agir assim, 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 certo? E aí, o que a gente deve fazer? A escola pode até contratar um profissional para fazer uma palestra sobre aquela necessidade do seu filho. Tá certo? Quando você leva as informações, tá? Então não deixe de oferecer também à escola. Da mesma forma que você exige, faça também a sua parte, tá bom? Colabore com a escola, lembrando que o foco é o seu filho, tá certo? Lembrando que o ideal é oferecer o melhor para o seu filho, tá? Então, no que você puder colaborar com a escola, colabore, tá bom? É uma parceria, é uma união que sempre dá certo, é infalível, tá? E é inseparável, viu? É inseparável. Não adianta que a escola não consegue fazer um bom trabalho se ela não tiver o apoio da família, tá certo? Gente, muito obrigada. O tempo tá acabando. Eu tenho que terminar a live, senão eu não vou poder deixar gravado, certo? Eu quero agradecer, tá? A quem participou. Quem precisar de qualquer tipo de orientação, pode me procurar no direct, que eu dou orientação gratuita, tá certo? No que eu puder ajudar, eu ajudo, certo? Agradeço demais a todos, né? Que vem me acompanhando, que me acompanha, tá certo? E até a próxima live. Tenham todos um final de semana maravilhoso, que os seus filhos tenham um retorno às aulas presenciais de forma saudável, e saudável que eu digo emocionalmente, saudável, né, na questão da saúde física também, tá? Que ocorra tudo bem. Qual o valor do seu livro? O meu livro custa R$50 e eu faço o envio por correio. Já tá incluso o frete, tá certo? R$50 é independente do frete, tá bom? Você pode me chamar no direct, que aí eu te dou todas as informações sobre o livro, tá? Gente, muito obrigada.
tá? Eu realmente preciso terminar, senão o Instagram e o YouTube aqui vai encerrar e aí a gente não vai poder mais deixar gravado, tá bom? Um beijo enorme, mais uma vez, muito obrigada, um excelente final de semana para todos. Tchau, tchau!